Tribunal de Exceção, Vingança Privada. É assim que um delegado descreve um caso de tortura em um supermercado. Mais um. Um caso em que seguranças espancaram 2 homens que teriam roubado 2 pacotes de carne. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar este podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 6 de dezembro de 2022, dia em que a Polícia Civil divulgou que 3 pessoas envolvidas na tortura de 2 homens são policiais militares. São 2 militares da ativa e um aposentado que trabalhavam como seguranças do local em que o crime ocorreu. Junto com outras 4 pessoas, eles torturaram e extorquiram 2 homens de 32 e 47 anos, suspeitos de roubar 2 pacotes de picanha de um supermercado da rede Unisuper, em Canoas, cidade do Rio Grande do Sul. Com isso, todos os 7 envolvidos no caso foram identificados e agora são investigados pela Polícia Civil. O caso aconteceu em 12 de outubro e foi revelado pelo Fantástico, da Rede Globo, no domingo. O programa mostrou as imagens do supermercado naquele dia. Nelas, é possível ver um homem entre os corredores escondendo 2 pacotes de picanha embaixo da blusa. Um segurança aparece nas imagens abordando esse homem e levando-o ao depósito do supermercado, onde acontece uma longa sessão de tortura. Primeiro, esse mesmo homem e um segurança aparecem no depósito com o gerente e o subgerente do lugar. O homem retira os pacotes de carne debaixo da camiseta e entrega as peças ao gerente. O segurança então começa a agredir o homem. O gerente e o subgerente assistem à violência. Depois os 2 somem e o gerente ressurge segurando um martelo e ameaça o homem. O homem é torturado por mais de 12 minutos e fica no chão durante todo esse tempo. Então surgem outros 3 seguranças e todos se revezam para bater no homem que está no chão. São chutes, pauladas, socos. Ameaçada, a vítima contou para os agressores, segundo a Polícia Civil, que um outro homem esperava por ele no estacionamento do mercado. As imagens mostram, então, um dos seguranças buscando esse segundo homem e conduzindo ele até o depósito. Lá, esse segundo homem passa a ser torturado também. Enquanto um dos seguranças atinge os 2 homens inúmeras vezes com um pedaço de madeira, os outros 5 que estão em volta mexem nos celulares. Um 5º segurança aparece e também machuca a dupla, que passa o tempo todo no chão. Os homens também são extorquidos. Os agressores pedem R$800, segundo a Polícia Civil, mas as vítimas não conseguem pagar esse valor. Não pode ser, mas tem que conseguir os outros 200 e pouco. Pode ser esses 500 agora. Você ouviu aí o trecho da mensagem de áudio enviada por uma das vítimas para o seu filho. A sessão de tortura só para depois que o filho de um dos homens acusados de furto deposita R$644 na conta do supermercado. A dupla foi agredida por 45 minutos. Depois das vítimas serem liberadas, os 5 seguranças se reuniram no depósito onde ocorreu a violência. Lá, eles posaram para uma foto tirada pelo gerente. 2 dias depois, em 14 de outubro, um dos homens torturados dá entrada no pronto-socorro de Porto Alegre, com diversas fraturas no rosto e na cabeça. Os médicos induzem um coma devido à gravidade dos machucados e o hospital avisa a polícia. Os policiais descobrem que o homem foi agredido no Unisuper de Canoas e tentam ter acesso às imagens das câmeras de segurança, mas elas foram apagadas. Apesar disso, a perícia consegue recuperar os arquivos. Nós tivemos ali um tribunal de exceção que foi constituído naquele momento com uma pena sendo aplicada sumariamente. Esse é o Roberto Peternelli, delegado responsável pelo caso, em entrevista ao Fantástico. O programa também ouviu os envolvidos. A rede Unisuper disse que repudia qualquer ato de violência ou de violação dos direitos humanos. A empresa Glock, responsável pelo serviço de segurança do Unisuper, afirmou que só vai se manifestar para a polícia em juízo. Foi também em um supermercado gaúcho que ocorreu outro caso de tortura que repercutiu em todo o país. Em 19 de novembro de 2020, João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos conhecido como Beto Freitas, morreu depois de ser espancado no estacionamento de uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. As agressões teriam começado após um desentendimento entre Freitas e uma funcionária do supermercado. A funcionária chamou os seguranças que o conduziram para fora do local.
As câmeras de segurança do supermercado revelaram que a vítima desferiu um soco contra os 2 homens. Na sequência, começou o espancamento. Imagens gravadas da violência no supermercado circularam nas redes sociais durante a noite. Elas mostram um dos homens tentando segurar Freitas e outro o agredindo. Próximo ao espancamento está uma mulher branca filmando a cena. A morte do Beto Freitas aconteceu na véspera do Dia da Consciência Negra. A data lembra o assassinato de Zumbi dos Palmares em 1695. 6 pessoas foram acusadas pela morte de Beto Freitas. Em 11 de novembro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que eles vão a júri popular. Magno Borges e Cleiton Santos estão presos desde a morte de Beto Freitas e a Adriana Dutra cumpre prisão domiciliar. Outros casos parecidos aconteceram em anos recentes. Em fevereiro de 2019, a ação de um segurança acabou na morte de um jovem de 19 anos que foi imobilizado por um vigia de uma unidade do supermercado Extra da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O vigia reagiu dizendo que o rapaz tinha tentado pegar a sua arma. Depois de imobilizado, o rapaz acabou sufocado. O inquérito policial concluiu que o funcionário pressionou o pescoço do jovem por cerca de 7 minutos. Isso mesmo sendo alertado várias vezes, 11 no total, que o rapaz imobilizado estava roxo, desmaiado e não oferecia resistência. Outro caso que repercutiu em 2019 foi o de um adolescente negro de 17 anos que foi pego furtando 4 barras de chocolate numa unidade da rede de supermercados Ricoh, na zona sul de São Paulo. Os seguranças pegaram o adolescente e levaram ele até uma sala reservada do estabelecimento. Tiraram sua roupa, amordaçaram o garoto e bateram nele com fios elétricos. Em certo momento, os seguranças ameaçam matar o adolescente se ele voltasse para o supermercado. Eles, os seguranças, gravaram as cenas de tortura. Depois da divulgação das imagens, foram divulgados outros casos de tortura no supermercado Ricoh. Em 26 de abril de 2021, tio e sobrinho, ambos negros, foram flagrados furtando carne numa loja da rede de supermercados Atacarejo, em Salvador. Eles foram rendidos pelos seguranças e entregues por eles a traficantes da vizinhança. Foram torturados, desfigurados e então executados por esses traficantes. Em dezembro do mesmo ano, um homem negro acusado de roubar mercadorias de um supermercado do Grupo Mateus, no Maranhão, foi amarrado a uma barra de ferro por 4 horas sob ameaças, inclusive de arma de fogo. A gente citou aqui só alguns casos recentes de torturas em supermercados. Só uma parte. São casos com muitas similaridades, especialmente porque a maioria das vítimas é negra. As redes dos supermercados que já abrigaram violências desse tipo costumam se manifestar em notas para a imprensa e afirmam repúdio, se colocam à disposição para colaborar com as investigações. Todos citados são supermercados de redes que contratam segurança privada, geralmente de empresas terceirizadas de vigilância, que não oferecem treinamento adequado. Os seguranças e outros envolvidos nos casos citados foram alvos de inquéritos ou condenados. Mas para a responsabilização das empresas onde esses crimes aconteceram, a história é outra. As empresas dos casos citados até agora saíram ilesas. No caso da morte de Beto Freitas, por exemplo, o Carrefour prometeu um investimento milionário em iniciativas de combate ao racismo, por meio de um acordo que livra a empresa de processos judiciais. A medida foi criticada por parte do movimento negro. A Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 150 entidades do movimento negro no Brasil, disse que a proposta do Carrefour tentava invisibilizar a gravidade do assassinato que vitimou Beto Freitas e escamotear a responsabilidade da empresa no fato. Segundo Vilma Reis, que foi ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, disse em entrevista para o portal Brasil de Fato, a ação dos seguranças em casos de suspeita de furto está atrelada à política das empresas em que eles trabalham. Esses seguranças, de acordo com Reis, estão nesses supermercados para defender o patrimônio e não a vida. O Grupo Mateus, por exemplo, dono do supermercado em que um homem negro foi amarrado a uma barra de ferro por 4 horas, tentou se justificar pelo ocorrido, dizendo que a vítima de seus funcionários pagou por parte dos produtos, mas tentava furtar mais de 30 outros. O cliente, então, teria sido mantido preso até que familiares chegassem para pagar por todo o carrinho, disse a empresa. Mas a legislação não permite a detenção por particulares em casos do tipo. A obrigação dos seguranças é acionar os policiais. Nessa terça, a Educafro e o Centro Santos Dias de Direitos Humanos protocolaram uma ação civil pública contra o Unisuper e a Glock Segurança, segundo a RBS TV.
Na ação, as entidades pedem indenização de R$40 milhões e reparação de dano moral coletivo e dano social, abre aspas, infligidos à população pobre e à população negra do Brasil em razão do espancamento, tortura e extorsão cometido pelas empresas rés por seus prepostos contra 2 cidadãos brasileiros pobres, sendo um deles negro, fecha aspas. Uma escultura de Mãe Estela de Oxóssi, uma das mais importantes líderes religiosas do candomblé no país, foi incendiada em Salvador. A Polícia Civil investiga o caso. A redatora Mariana Vick escreveu sobre o assunto. Mariana, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que o ataque é resultado de intolerância religiosa. Como esse caso reflete o quadro geral de discriminação? Esse é mais um dos casos de intolerância religiosa que a gente tem visto crescer no país, principalmente contra símbolos e praticantes de religiões de matriz africana. Dados do Disque Denúncia do governo federal mostram que os casos reportados de intolerância religiosa contra pessoas da Umbanda, do Candomblé e de outras religiões de matriz africana aumentaram 68% entre 2020 e 2021. Foram 126 casos em 2020 e 212 no ano seguinte. Essa perseguição tem como causa o racismo, e aqui a gente fala inclusive em racismo religioso, e também o crescimento mais recente do neopentecostalismo no Brasil, que tem uma retórica agressiva contra religiões de matriz africana e se empoderou nos últimos anos no governo Bolsonaro. Essa é a avaliação do advogado Edio Silva Júnior, coordenador executivo do IDAFRO, o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, que falou com a gente aqui no Nexo. E Mariana, quem foi Mãe Estela de Oxóssi? Mãe Estela de Oxóssi foi a Alorixá, mãe de santo, e comandou por mais de 4 décadas um dos mais tradicionais terreiros de candomblé da Bahia, o Ilê Axé Opoafonjá, que fica em Salvador, cidade onde ela nasceu, em 1925. Enfermeira de formação, ela também foi escritora e escreveu dezenas de livros sobre a religiosidade de matriz africana, nos quais propôs o diálogo e o respeito entre as religiões. Fundado em 1910, o terreiro que Mãe Estela comandou foi frequentado por figuras como Jorge Amado e Dorival Caymmi. A Alorixá foi uma referência na luta contra o racismo, especialmente o racismo religioso. Dedicou mais de 80 anos de vida ao candomblé e comandou o Ilê Axé Opoafonjá até o fim da vida, aos 93 anos, em 2018. A escultura que homenageia a Mãe Estela foi instalada e inaugurada em Salvador em 2019. Com 8,5 metros de altura, o conjunto mostra Mãe Estela sentada num trono na frente da figura do orixá Oxóssi, um dos mais famosos do candomblé. O monumento já tinha sido vandalizado em 2019, mas ninguém foi preso na época. Você pode ler o texto da Mariana em nexojornal.com.br. A educação inclusiva de crianças com deficiência teve avanços importantes nas últimas décadas, mas sempre enfrentou desafios. Esses desafios se agravaram com a pandemia, quando as escolas fecharam e alunos no geral tiveram que lidar com as dificuldades do ensino à distância. São atrasos que ainda afetam estudantes e que têm suas particularidades no caso de crianças com deficiência. A Beatriz Gatti escreveu sobre o tema na Ponto Futuro. Ela fala agora quais medidas especialistas da área recomendam para garantir que o sistema público de ensino não deixe nenhum aluno para trás nessa recuperação de aprendizado. Existem pelo menos 6 recomendações de como o sistema público pode ou deve atuar para que alunas e alunos com deficiência tenham garantido o direito à educação. Eu conversei com a Juliana Iade, que é especialista em educação do Itaú Social e tem doutorado em educação pela Universidade Federal do Ceará, e com a Caroline Ferreira, que é analista de advocacy do Instituto Rodrigo Mendes, e elas ressaltaram a importância, em primeiro lugar, de fazer um diagnóstico completo da situação da educação inclusiva e da presença de estudantes com deficiência nas escolas. Só a partir daí, segundo elas, seria possível identificar os problemas e criar soluções para eles. O segundo ponto é garantir que todo estudante com deficiência esteja de fato matriculado em escolas comuns, o que significa, por exemplo, planejar a transição de crianças que frequentam hoje instituições e turmas especiais para turmas inclusivas.
E também proibiu o homeschooling, que acaba excluindo as crianças da convivência escolar. As especialistas também reforçaram que a retomada do atendimento educacional especializado, que é realizado no contraturno escolar, deve ser prioridade nesse período pós-pandemia. Além disso, recursos multifuncionais e a garantia dos diferentes tipos de acessibilidade nas escolas são requisito básico que o sistema público deve oferecer aos estudantes. As outras duas medidas pontuadas pelas especialistas são investir na formação continuada de professores em relação à educação especial e promover uma atuação integrada com outras secretarias além da de educação. Você pode ler o texto da Beatriz no nexojornal.com.br/.futuro. Do novo caso de tortura em um supermercado brasileiro, passando pelo incêndio da escultura de Mãe Estela de Oxóssi, terminando com os desafios para a educação inclusiva de crianças com deficiência, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Suzana Souza, participações de Mariana Vick e Beatriz Gatti e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!